Há uma grande polêmica e uma preocupação da grande maioria das pessoas em torno dos temas Anticristo, o número da besta e o fim dos tempos. Esses temas não deveriam ser uma surpresa para o cristão e não deveria nos amedrontar, porque a palavra de Deus sempre nos instruiu a respeito de todas as coisas, tanto dos tempos passados, do presente e do futuro. Então o cristão ele é bem instruído sobre a rota que nós estamos caminhando para o fim, diferente das pessoas que não têm acesso à palavra de Deus e que se amedrontam, têm pavor desses temas, se preocupam como tudo isso se dará ao invés de estarem se preparando para esse momento. Livro de Apocalipse, capítulo 13, a partir do versículo 14, e a gente já vai tratar desses temas, tá? Ao fazer esses milagres, ela enganava o povo em toda parte e podia fazer essas coisas admiráveis todas as vezes que a primeira besta estava para contemplá-la. E ela ordenou ao povo do mundo que fizesse uma grande estátua da primeira besta, que tinha sido mortalmente ferida e depois tinha voltado à vida. Foi-lhe permitido dar fôlego a essa estátua e até fazê-la falar. Então a estátua ordenou que todos aqueles que se recusassem a adorá-la morressem. Versículo 16. Depois ela exigiu que todos, grandes, pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, fossem marcados com determinado sinal na mão direita ou na testa. E ninguém podia comprar ou vender sem aquele sinal, que era o nome da besta ou o número do seu nome. Este é um enigma que exige um estudo cuidadoso para solucioná-lo. Aqueles que são capazes calculem o número da besta, pois é o número de homem. Seu número é 666. Como que eu entendo o anticristo, o número da besta, essa ideia de comprar e vender, dos limites que o ser humano pode, a partir de um governo totalitarista, que é o que nós entendemos do governo anticristo? O anticristo, na minha opinião, não é uma pessoa, mas um sistema. E, obviamente, todo sistema tem uma figura humana por trás, porque são os governos. Mesmo um sistema totalitarista tem uma figura, como é o caso da Coreia do Norte, Venezuela, Cuba e etc. São governos totalitaristas. A questão é que em alguns países esse sistema é implantado. O anticristo ele precisa ter uma escala maior de controle. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Embora Satanás controle parte do sistema desse mundo, ele ainda não controla totalmente, porque a igreja, de alguma maneira, é um contraponto à visão anticristã. Então, o anticristo, o próprio nome já diz, ele se opõe a Cristo e às leis da palavra de Deus. Ele vai fazer de tudo para desconstruir o padrão de Deus para uma sociedade, certo? Quando nós pegamos, por exemplo, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, nesse contexto atual a gente já começa a perceber a possibilidade de uma unificação de todos os países do mundo para se tornar um só governo e só uma lei que vai reger todas as nações. Porque existe a OTAN, China, Rússia, alguns países aliados do lado de cá, outros países aliados do lado de lá. E a gente, se você perceber nos noticiários, muitos países ali do Mar Báltico, alguns países que são independentes, estão tentando entrar na aliança ocidental, ou seja, na OTAN, porque tem medo de ficar neutros, sem proteção, porque a OTAN é a aliança de vários países que tem um acordo onde, se um for violado na sua independência, todos os outros devem travar guerra para defendê-lo, para protegê-lo. Então, vários países já estão aderindo a alianças. Logo, o anticristo se estabelece, porque o anticristo ele tem a pretensão de unir todos os países em uma só lei, em um só governo, em um só poder. E aí o texto está dizendo que ele vai estabelecer algumas regras, como, por exemplo, um só Deus, que é Ele mesmo. As pessoas serão obrigadas a aderir a esse sistema. Por exemplo, na Coreia do Norte, o Deus é o governo.
Kim Jong-un. Era o seu pai, o seu avô e agora é ele. Então as pessoas devem adorá-lo porque ele se coloca como uma figura central, sendo o Deus daquele país. Então a gente já começa a perceber que esses temas, embora sejam complexos, eles já estão em pauta no mundo espiritual. E muito do que a palavra de Deus diz já está acontecendo diante dos nossos olhos. O anticristo já está construindo um sistema próprio. Quando você pega várias leis que estão sendo sancionadas e normalizadas em vários congressos do mundo, são leis que se opõem aos princípios da palavra de Deus. E não existe nada mais poderoso para desconstruir as leis de Deus que as leis de homens com as suas mentes cauterizadas e corrompidas pelo padrão de Satanás. Por exemplo, a legalização das drogas. A palavra de Deus diz que o corpo do homem, do ser humano, é templo do Espírito Santo quando ele se converte. Uma vez que você coloca droga, substâncias que prejudiquem a sua saúde, você está em pecado, porque o seu corpo deve ser cuidado para Deus. Nós estamos esperando que essas coisas aconteçam através de raios, trovões, uma coisa mística, algo que abale as estruturas do mundo, e na verdade não funciona assim. Todas essas mudanças, seja sociais, mudanças climáticas, mudanças de padrão de comportamento, guerras, rumores de guerra, o amor vai se esfriar entre as pessoas, o amor ao próximo, o amor altruísta, pais contra filho, filho contra pais. O anticristo precisa dominar o mundo. E obviamente isso não será uma coisa que um homem só consiga fazer. Ele vai fazer isso através de um sistema que parece ser favorável a todas as pessoas, como por exemplo, a crise mundial é a desigualdade social, onde há países pobres, países ricos, pessoas comendo bem e outras passando fome. Se o anticristo resolve esse problema, ele é ovacionado pelo mundo inteiro, tanto pelos países ricos, que em parte não concorda com a necessidade do outro lado, mas também não consegue fazer nada, porque isso é um sistema que não se destrói facilmente, quanto os pobres que querem sair dessa condição. Se vem um governo que resolve esse problema, unindo todas as nações debaixo de uma só lei, de um só decreto, para favorecer a todos, pode ser que esse seja o viés do estabelecer de um governo anticristão. O anticristo vai chegar, ele já está aí, o sistema já está aí, e aos poucos essas leis estão sendo sancionadas e normalizadas nos congressos mundiais, não só no Brasil. Mas a Bíblia vai dizer, antes obedecei a Deus do que aos homens. Se os homens estão praticando leis que favorecem o cristão obedece, respeita. Se as leis de homens corrompidos por Satanás se opõem às leis de Deus, à lei da palavra de Deus, o cristão precisa optar pela Bíblia, pela palavra de Deus e desconsiderar as leis dos homens que violam os princípios de Deus. É aí onde mora o conflito. Então, por exemplo, o 666, que é o número que muitos pensam que é um chip, mas quando João recebeu essa revelação, ele nunca nem imaginou que um dia teria chip no planeta. Então, a gente descarta o elemento físico do sinal, porque, por exemplo, nós somos selados com o Espírito Santo e você não vê no seu corpo um selo, mas o Espírito Santo está aí. Então, nesse sentido, um sinal na testa significa consciência, é a interpretação mais plausível. Significa mentes corrompidas pelo sistema do anticristo. Então, quando as pessoas começarem a normalizar comportamentos que se opõem à palavra de Deus, já foi corrompido. Se você começar a concordar com droga, aborto, alguns pecados que antes eram ressachados e hoje já faz parte do coletivo de uma sociedade e todo mundo concorda e aquilo se tornou normal, a mente já foi corrompida. E não só corrompida, muitos já foram cauterizados, a palavra de Deus vai dizer. Então, quando há essa cauterização de consciência, quando há essa corrupção de pensamento, logo o sistema do anticristo já está em operação, já está funcionando, as pessoas já aderiram. Olha aí o sinal na testa, na consciência, na mente.
Por isso que a Bíblia vai dizer, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O cristão tem a mente de Cristo, por isso que ele não consegue raciocinar pelos conceitos do anticristo. Ele não consegue aceitar. É difícil para ele, é impossível para ele conviver com as leis de Deus e as leis do anticristo. A marca na mão direita, a mão, ela fala de obras. Deus adestra as nossas mãos para as boas obras. Todas as coisas foram feitas pelas mãos de Deus, todas as obras. Então, as mãos praticam as obras. E as nossas obras têm a ver com o que nós pensamos. Por exemplo, se um adolescente, se um jovem, ele acha que trabalhar é tempo demais para ganhar dinheiro, ele começa a acreditar que roubar é melhor. Porque você pega uma arma, vai num estabelecimento e já rouba um montante de dinheiro em poucos minutos. A mente dele foi corrompida em acreditar que prosperidade não está no trabalho, mas no roubo, porque no roubo você ganha muito mais em pouco tempo do que trabalhando. Entende como funciona o sistema do anticristo? Ele vai corrompendo as mentes, os corações, e as pessoas começam a praticar as más obras, pensamentos do anticristo. Quem não tem a marca não vai poder comprar e nem vender. Logo, o cristão vai passar fome, porque ele não pode ter a marca. Ele já é selado, ele já tem a marca do Espírito Santo, ele já tem a marca do sangue de Jesus. O que ele vai fazer? Ele vai confiar no Senhor. Porque desde o princípio Jesus Cristo nos advertiu sobre viver pela fé. O justo viverá da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É crer que o Senhor está no controle e que Ele supre todas as nossas necessidades, como sempre supriu do seu povo. Esse sistema ele só será universalizado, mas o sistema do anticristo sempre operou em vários países, em várias culturas, em várias épocas. O Egito e Faraó é a figura do mundo e de Satanás, que escraviza e que estabelece leis aonde todos devem praticar. E o povo de Deus estava escravizado lá e precisaram recusar essas leis. Daniel foi jogado na cova dos leões porque recusou a lei da Babilônia, o padrão da Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo porque recusaram adorar outros deuses. A igreja sempre foi perseguida, o povo de Deus sempre foi perseguido, e aqueles que são remanescentes, obedientes, sempre optaram em obedecer a palavra de Deus, mesmo que isso custasse a vida de alguns. Então, sistemas anticristãos sempre existiram. Ele está culminando para um sistema unificado, sim, porque a profecia precisa se cumprir. Aderir ao sistema do anticristo e com isso não poder nem comer nem beber, não podemos fazer parte de uma sociedade normalizada ao sistema do anticristo, nós vamos orar a Deus e Deus vai mandar manar do céu. Nós vamos tocar na rocha e Deus vai mandar água. Deus ele vai suprir todas as nossas necessidades, mesmo que o sistema do anticristo não seja adequado para a sua igreja, e não será. Você não é do anticristo, você é de Cristo. Fique em paz no seu coração. O Espírito Santo nos ajudará a entender todas as coisas e nos guiará em toda a verdade. E em breve estaremos governando com o Senhor todas as nações. Maranata, ora vem, Senhor.